Seja muito bem-vindo a Ideias Instante. Esta semana vamos lhe falar de um tema que está na ordem do dia, mar. O nosso convidado é Pedro Adão e Silva, doutorado em Ciência Política no Instituto Universitário Europeu em Florença, professor do ISCTE e um dos mais jovens e frescos comentadores da nossa atualidade, que marca presença no Expresso e também na SIC Notícias e TSF. Mas há mais. Adão e Silva escreve sobre ondas. E é na revista Surf Portugal que liberta também muita da sua adrenalina. Mas nada melhor que o próprio para nos poder falar um pouco sobre o poder das ondas e como é que as mesmas podem influenciar a nossa economia. Pedro, em primeiro lugar, muito obrigada por estares aqui a partilhar connosco esta obra que acabas de lançar. E eu começo por te perguntar, e antes de irmos ao Tanto Mar, que aliás que é uma belíssima obra que eu estou esmagada, que é a expressão, com as ilustrações, antes de irmos a esta obra e falarmos um bocadinho sobre as melhores praias de Portugal e como é que o turismo pode ser incentivado através da nossa belíssima costa, pedia-te se me podias falar um pouco da obra que mais te marcou, que sei que também tem a ver com surf. Eu não sou um grande leitor de livros de gestão, mas entre os que li, e também livros de economia, gostei muito de ler este livro do Ivan Chouinard, que é o fundador e o dono da Patagónia, que é uma empresa que na Europa tem pouca presença, ou quase nenhuma, mas que é uma empresa muito grande na América e nos Estados Unidos em particular, muito baseada nos desportos de aventura, e que é uma empresa exemplar e pioneira. E porquê? Porque foi uma das primeiras empresas a apostar na sustentabilidade, quer social, quer ambiental, não como uma questão quase secundária e lateral, mas como o core da própria empresa. E este livro é a história do Ivan Chouinard e a sua experiência como gestor e fundador da Patagónia. E para além dele sublinhar a importância que teve desde o início a Patagónia a apostar em produtos que são amigos do ambiente, na consciência ecológica, no facto de, por exemplo, doarem grande parte dos lucros a causas ambientais e também na preocupação social da própria empresa e no modo como desenvolver os produtos, tudo isso, e é notável, o exemplo é notável, aliás tem sido seguido, e a Patagónia, nós às vezes não temos essa noção aqui na Europa, mas, por exemplo, o grupo da Body Shop, todas essas empresas que têm hoje e aparecem como exemplos da consciência ambiental em vários contextos empresariais e de negócios, foram buscar o exemplo à Patagónia. A Patagónia é uma espécie de pioneira e desbravou o caminho deste tipo de empresas. E esta biografia, que é um livro de gestão, e um livro de gestão de recursos humanos, tem este título muito sintomático, é Let My People Go Surfing. Funciona como uma espécie de metáfora para o funcionamento da Patagónia. Aliás, depois tem um subtítulo que é a educação de um homem de negócios relutante. E porquê esta metáfora? Porque há uma singularidade do surf que é contrária à maior parte das atividades desportivas. Nós nunca sabemos quando é que podemos fazer surf, porque não depende apenas de nós, depende das condições do mar, do vento, das ondulações, das marés, e isso varia muito. Portanto, há muitas variáveis externas. Muitas variáveis externas que não podemos controlar. E, portanto, é preciso uma enorme liberdade e de gestão do tempo para podermos ir fazer surf. Eu não posso dizer que para a semana vou fazer surf quinta-feira de manhã, isso, eu não consigo prever isso. E porquê esta metáfora para a administração e para a gestão dos recursos humanos de uma empresa? Porque a ideia de que se nós dermos toda a liberdade de utilização do tempo aos trabalhadores, isso pode jogar a favor da empresa. Portanto, os trabalhadores da Patagónia, e a sede está sediada no sul da Califórnia, perto de San Diego, que é uma zona de surf por excelência, e muito perto do mar e da praia, eles são livres de gerirem o tempo como querem. E são livres de ir fazer surf. Portanto, podem ir apanhar ondas quando... O Let My People Go Surfing é a ideia de que não há nenhum tipo de rigidez na gestão do tempo de trabalho no conjunto dos trabalhadores da Patagónia. Eles podem ir fazer surf, como podem fazer o que eles não fazem surf, que certamente são muitos deles, ou a maioria, vão fazer outras coisas, mas não estão obrigados a estar no espaço de trabalho rigidamente no número de horas. Portanto, este tipo de liberdade e de responsabilização dos recursos humanos é também um dos segredos e uma das fórmulas de sucesso da Patagónia. A consciência ambiental, isso como marca distintiva e definidora do grupo, mas também a ideia de que os recursos humanos, se lhes for dada liberdade e responsabilidade, não só isso beneficia a empresa, do ponto de vista da percepção que as pessoas têm da Patagónia. Uma coisa interessante, a Patagónia, os preços dos produtos da Patagónia são superiores à maior parte dos concorrentes. No entanto, as pessoas compram porque querem
publicitar aquele modo e aquela cultura empresarial. Portanto, há vantagens na responsabilidade ecológica, social e numa gestão dos recursos humanos que é muito distante daquilo que é, por exemplo, o padrão em Portugal. E este livro é muito interessante e não só a história de vida do Yvon Chouinard é muito interessante, como é exemplar de uma gestão de recursos humanos muito mais democrática e muito mais longe, por exemplo, da experiência que nós temos na maior parte da indústria portuguesa. Uma vez mais se confirma, enfim, o adjetivo de fresco com o qual te qualifiquei no início da nossa conversa. Fica aqui esta sugestão de leitura, uma sugestão original onde pode aprender também muitos ensinamentos sobre gestão. Falando agora um pouco do teu livro, e obrigada pela sugestão desta leitura. Falando do teu livro, Tanto Mar, à descoberta das melhores praias de Portugal, eu começo por perguntar porquê é que resolveste lançar este livro? Isto é alguma coisa a ver agora com esta new wave, ou seja, nova onda em que todos falamos do mar em Portugal? Não tem diretamente a ver com isso. Na verdade, eu e o João Catarino, e o livro é mesmo um livro dos dois, porque nós fomos fazendo as ilustrações, o João fazia as ilustrações e eu escrevia os textos em conjunto, não foi um livro em que o João ilustrou e depois eu escrevi uns textos para as ilustrações, ou ao contrário, nós fomos fazendo em conjunto. Bem, o livro nasce de uma viagem e foi um pretexto. Nós tivemos a ideia de descer a costa portuguesa toda. Algo que demorou 12 dias, não é? Sim, Pelo que sei, 15 semanas, 15 dias, cerca de 15 dias, começando em Caminha, indo até Vila Real de Santo António, com 2 ou 3 princípios, que era nunca nos afastarmos da costa e da praia, sempre na estrada mais próxima do mar, dormirmos na praia e comermos sempre peixe. E fizemos isso numa carrinha Ponte Forma, e isso é uma experiência muito interessante e única, e está mesmo aqui ao lado, ou seja, não precisamos de ir para um país distante ou gastar muito dinheiro para fazermos esta viagem que revela uma enorme diversidade. E o livro nasceu disso, de relatar e contar essa experiência, e tem esse lado de descrição da nossa viagem, que é uma viagem singular, que é a nossa, que fizemos naquela altura, no verão passado, mas também tem um lado, uma espécie de guia. As pessoas podem fazer essa viagem de um outro modo, seguindo o nosso trilho, mas será sempre uma experiência muito diferente. Eu acho que há uma coisa na literatura de viagem, nos livros de viagens, é que a maior parte deles são muito aspiracionais. O que nós podemos fazer ao ler aquele livro é viajar através da leitura, que é uma coisa fantástica. Os livros têm esse lado. O livro é uma coisa ótima. Nós podemos fazer imensas coisas através da leitura de um livro sem precisar de as fazer. É essa a magia também dos livros. Mas este livro não. É uma viagem que nós podemos lê-la, mas podemos fazê-la e está tão próxima e ao mesmo tempo tão distante da nossa disponibilidade mental para a fazer. Nós estamos muito viciados em umas quantas praias, em ir diretamente fazer férias num sítio, e afinal podemos ter uma espécie de viagem de aventura nas praias portuguesas, sem grandes custos. Então, se fizerem como nós, que dormimos na Ponte Forma, só a gasolina praticamente e as refeições, aqui mesmo ao lado, à mão de semear. E o que é que achaste enfim, desculpa, sim. Mas o que é que achaste da nossa costa? Qual foi a sensação quando chegaste enfim, começaste no norte do país, quando chegaste cá abaixo, o que é que... Eu faço surf há muitos anos e o João Catarino também, e portanto nós conhecemos bastante bem as praias, pensávamos nós, e frequentamos bastante as praias durante o ano todo, mas eu diria que o mais surpreendente e revelador é que a nossa costa no continente tem cerca de 900 km e é a diversidade. E é muito diferente ir a uma praia ou fazer as praias todas de seguida. E o espantoso é como é que é possível um país tão pequeno ter uma tão grande diversidade de praias. Eu diria que aquilo que é mais revelador é isso, é o modo como desde o Minho, com aquelas praias verdejantes, em que as dunas são uma espécie de almofada verde, e depois logo a seguir, quando começamos a descer a região do Grande Porto, e mais à frente aquela espécie de abismo mental e físico que é a zona da Nazaré, depois mais abaixo as praias urbanas aqui em Lisboa, na Linha, que muitas vezes nós pelo excesso de proximidade já não notamos na beleza delas, depois o Alentejo, onde se combina o mar Atlântico com a ideia de sol, de sul, de verão. E tudo isso revela que num espaço curto de tempo, de território, há uma grande diversidade. Eu diria que isso é o mais surpreendente de tudo. E já estavam bem exploradas? Eu quando digo exploradas, não estou a falar de praias com prédios, aliás, acho que isso é a antítese da boa exploração. Mas, de qualquer forma, encontraste muitos turistas? Achaste que havia atividades ligadas ao surf? Já se começam a sentir nas praias portuguesas? Mas, novamente, há muita diversidade. Eu diria que uma coisa também boa, uma descoberta boa,
nós achamos que as praias estão todas cheias no verão. Não é verdade. É muito fácil, mesmo num fim de semana ou num domingo, feriados, também nós apanhamos tudo isso, encontrar areais completamente desertos. Por exemplo, as dunas de São Jacinto, um sítio lindíssimo que eu não conhecia, porque está afastado da estrada, lá está, é preciso contornar a Ria de Aveiro, mas hoje em dia há um ferry que atravessa para a Barra. As dunas de São Jacinto é um areal imenso, uma paisagem protegida e não tem ninguém. E vale mesmo a pena descobrir. Mas também é verdade que hoje em dia temos então uma espécie de região demarcada do surf, que vai desde Peniche à Ericeira, um sem número de atividades de ocupação das praias ligadas ao surf. Isso também transformou as praias. As praias da região Saloia, por exemplo, da Ericeira, são hoje praias diferentes e singulares porque combinam esse lado cosmopolita dos escandinavos que vêm para os surf camps, que se misturam com as pessoas que continuam a ter aquela utilização da praia tradicional da região Saloia, com as lancheiras, com tudo isso. E isso dá também um lado, é um retrato único da praia. Mas há um potencial para explorar a praia e os desportos ligados ao mar, nomeadamente o surf, que está ainda longe de estar esgotado e que pode ser potenciado de uma maneira diferente, aliás. Aproveitando o facto de estares aqui, pergunto também, como é que vês a economia do mar nos próximos anos? De que forma é que a economia do mar pode, enfim, contribuir para o nosso PIB? Bem, há um discurso que em Portugal já tem algum tempo, se calhar tempo demais, sobre a importância da economia do mar. Depois esse discurso traduz-se pouco, de facto, em transformações significativas que tenham impacto económico. Há uma coisa que é evidente, é que também, e pensando, por exemplo, no surf, o surf pode ter um papel na economia do mar que está longíssimo de ter sido explorado. Eu recordo que aquele estudo do professor Hernani Lopes, que é um marco na discussão da economia do mar, o surf aparecia numa nota de rodapé ao lado dos outros desportos do mar e das outras atividades ligadas ao mar. Eu acho que isto é um erro. Eu diria que a nossa economia, a economia portuguesa, tem um grande bloqueio. Nós o que precisamos de fazer é algo que é muito difícil, que é termos produtos que os chineses não conseguem imitar e temos produtos que os alemães não conseguem fazer melhor. Esta combinação não é difícil, não é fácil. Ora, uma onda perfeita com condições para fazer surf é algo que os chineses não conseguem imitar, não é possível reproduzir uma onda e os alemães não vão fazer melhor. Portanto, temos aí um nicho onde podemos ser diferentes e onde temos imensas vantagens competitivas. No fundo, o surf pode estar para Portugal, e esta metáfora já tem sido utilizada, mas um pouco como os Pirineus estiveram para a Europa. Ou seja, pode ser um fator de alavancagem de regiões inteiras, que tem um potencial económico, mas com dimensões ecológicas e sociais positivas. Outra das dificuldades da nossa economia portuguesa em todas as dimensões é que nós somos periféricos. Não é fácil de superar este problema. Não somos centrais. No entanto, novamente, em relação ao surf, nós temos uma enorme centralidade. Não há outro destino de surf tão competitivo como Portugal para quem está em Londres. Quem compete connosco, se calhar, são as Maldivas, a Indonésia, porque nós podemos fazer surf muitos dias por ano, muito mais do que em França, todo o ano inteiro, muito mais do que em França ou no País Basco, que é aqui próximo aquilo que se compara. Temos ondas para todo o tipo de pessoas mais avançadas, pessoas que querem aprender, e hoje em dia os surfistas já não têm o perfil que tinham no passado, já não são turistas de pé descalço, no fundo são um pouco como os turistas do Golfo. Há pessoas que fazem surf e que têm as suas vidas profissionais em setores dinâmicos da economia, que têm recursos e, portanto, que estão disponíveis, se estiverem a trabalhar na City em Londres, para vir passar 3 ou 4 dias em Lisboa, como se vem jogar golfe, fazer surf. O problema é que nós ainda não temos uma resposta coordenada para isso. E quando falamos de economia do mar, por exemplo, naquilo que tem a ver com a imagem do país, o surf não aparece como uma dimensão integrada nessa imagem associada ao mar e às férias. E isso podia ser uma forma de atrair nichos de turistas específicos, mas implicava resolver muitos problemas que têm a ver
com a degradação da faixa costeira, que é algo que já está melhor do que esteve no passado, mas que ainda é uma espécie de déficit que nós trazemos e que temos de resolver, mas também com a regulação da ocupação das praias. Há ainda muito por fazer do lado da oferta, do lado da centralidade do surf no contexto da economia do mar. É uma dimensão que está ainda tudo por fazer, o que também é uma vantagem. Ou seja, é um diamante em bruto. Ainda há muito, é um diamante em bruto, ainda e eu há acho muito para que explorar. não há consciência do potencial económico do surf. Há um estudo que foi feito há uns 2 ou 3 anos, ou talvez mais, que perguntava aos jovens europeus, entre outras coisas, qual era o desporto que gostavam mais de experimentar. E o surf aparecia à cabeça. Isto mostra que, um pouco por toda a Europa, há pessoas com vontade da experiência do surf. E nós podemos oferecer essa experiência como mais ninguém. E se pensarmos na Suíça, na Itália, a importância dos esportes de neve, nós podemos quase replicar isso. E isto é um custo mais baixo, com certeza. Pois, utilizar as ondas não... As ondas são irrepetíveis, não há duas ondas iguais, mas também não custa nada utilizá-las. Muito bem, Pedro, muito obrigada por teres partilhado esta obra. Muito obrigada também por nos ter acompanhado desse lado. E já sabe, se quiser experimentar as nossas magníficas ondas, seja surfista ou não, pode tentar. E por que não, tente ler este livro também, Tanto Mar. Vai ver, vale a pena. Muito obrigada e até a próxima semana.